fundo, eu ainda sou aquela menina tímida e introvertida. Eu sempre fui uma criança muito tímida e introvertida, e por isso eu sempre tive muita dificuldade em me expressar e muita dificuldade em falar sobre os meus sentimentos. Quando eu era criança, eu sempre tive certa dificuldade em fazer outros amiguinhos na escola. Eu lembro que eu era uma criança muito reservada e uma criança, de certa forma, muito séria. Então eu não conseguia, de fato, ser uma criancinha que fazia palhaçada, uma criancinha que realmente se sentia à vontade de ser criança do lado de outras crianças e muito menos ser uma criança do lado de outros adultos, sabe? E eu lembro também que eu era uma criança meio nerdzinha, então eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei de tirar boas notas. Eu me sentia bem com isso, sabe? E por isso, outras crianças que tinham esse perfil de serem nerdzinhas, de se importarem com os estudos, meio que se aproximavam de mim. Essas amizades que eu tinha, elas eram muito mais frutos do perfil de estudante que eu era do que de fato da pessoa que eu era, sabe? Como eu falei, eu sempre tive dificuldade de me expressar. Então eu não conseguia, de fato, ser a criancinha que criava conexões com outras criancinhas. Eu só era uma criança que eu tava ali e eu participava das coisas e eu era amiguinha das outras criancinhas, sabe? Eu lembro que eu só conseguia, de fato, me sentir meio que à vontade perto da minha mãe ou perto de um tio muito próximo que eu tinha, ou de uma amiguinha muito próxima que eu tinha, sabe? Eram pouquíssimas as pessoas que eu de fato me sentia à vontade de fato. E eu só era uma criança, sabe? Mas mesmo sendo criança, eu meio que já passava por todas essas coisas. E por ser assim quando eu era criança, ao longo do meu crescimento, eu fui criando muitas barreiras. Barreiras essas que me levou pra vida adolescente de uma forma meio que catastrófica, entre muitas aspas. Eu lembro que quando eu era do ensino médio, eu sempre tive muita dificuldade em apresentar trabalho ou em falar em público. Eu lembro que eu sentia muito nervoso. Minha mão suava, eu gaguejava, eu ficava extremamente ansiosa. Tudo isso porque eu ia falar na frente de outras pessoas, sabe? E não só apresentação de trabalho, mas também em rodinhas de amigos. Eu tava ali conversando com os meus amigos, mas ao mesmo tempo eu tava muito ansiosa de estar ali no meio. Eu tava muito nervosa de estar ali no meio. Mas, ao longo da minha vida no ensino médio, eu meio que criei certas estratégias pra poder tentar sobreviver. E algo que eu passei a fazer pra poder tentar sobreviver durante esses momentos em que eu precisava falar em público, interagir com outras pessoas, foi meio que ter uma chavinha que virava na minha cabeça pra quando esses momentos fossem acontecer, sabe? Esse mecanismo era de uma chavinha que virava na minha cabeça sempre que eu tinha que apresentar um trabalho, sempre que eu tinha que ser mais sociável com as outras pessoas. E como era isso? Eu lembro que antes de eu apresentar um trabalho, por mais ansiosa e por mais tensa que eu tivesse, no momento em que eu começasse a apresentar o trabalho, do nada, uma chavinha virava na minha cabeça e eu me tornava ali, na visão daquelas pessoas, alguém extremamente confiante, alguém que não tinha timidez, alguém que era muito seguro daquilo que eu tava falando. Então eu meio que deixava todos os meus sentimentos de lado, guardadinhos em uma caixinha, e eu assumia esse personagem de pessoa extremamente à vontade em falar em público. E aí eu conseguia prestar o trabalho, eu falava bem, eu era bem desenvolta até, mas logo depois que a apresentação acabava, meio que tudo voltava pro meu corpo. E isso não só nas apresentações de trabalho, não só nas horas que eu ia falar em público, mas também na minha rodinha de amigos. Eu lembro que nas minhas rodinhas de amigos eu ficava extremamente nervosa, mas essa chavinha também virava e eu me tornava super sociável. Eu conversava sobre vários assuntos, falava sobre vários assuntos. Eu era até engraçada, tá? Mas aí depois, se a conversa acabava e quando eu me afastava deles, principalmente quando eu chegava em casa e eu tava sozinha na minha, é como se tudo que eu tivesse feito ou falado ficasse repassando na minha mente. Então eu sempre pensava, meu Deus, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter agido daquela forma. Então eu sempre ficava repensando as minhas ações, o que eu tinha falado, o que eu tinha feito, meio que sempre me julgando da forma que eu me comportei, sabe? Isso é algo que me cercou durante toda a minha adolescência. E essa chavinha que eu virava, ela sempre contribuiu muito pro fato de eu não conseguir me expressar e não conseguir falar sobre os meus sentimentos. Como essa chavinha virava na minha cabeça e eu criava esse personagem para as outras pessoas, ninguém de fato me conhecia da forma que eu era. E por ninguém de fato me conhecer da forma que eu era, eu não me sentia nem um pouco à vontade de falar sobre as coisas que se passavam no meu coração, sobre as coisas que se passavam na minha mente. Mas, por fazer tanto isso, eu meio que me acostumei a viver assim, sabe? Hoje em dia eu sou adulta, eu tenho 24 anos, mas eu sinto que todas essas barreiras, todos esses mecanismos, eles ainda são muito fortes em mim. E por me acostumar com isso, eu meio que achava outras formas de me expressar. Várias vezes eu fiz uso da arte pra poder me expressar. Eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de desenho, sempre gostei muito de escrever. E era nessas coisas que eu me expressava de fato, que eu falava sobre os meus sentimentos, que eu falava sobre os meus pensamentos. Então eu gostava muito de música, eu gostava muito de desenhar, gostava muito de escrever. Eu passava horas escrevendo,
eu tinha meio que cadernos, assim, no qual eu escrevia histórias e tinha personagem, e tinha enredo. Mas essas eram as formas que eu encontrei de me expressar. De não deixar com que os sentimentos que eu não falava para as outras pessoas me consumissem, sabe? E ao longo de todo esse tempo eu meio que sobrevivi. Hoje eu sou uma adulta, eu tenho 24 anos, mas eu sinto que todos esses mecanismos e todas essas barreiras que eu criei enquanto eu era criança, enquanto eu era adolescente, elas ainda são muito fortes em mim hoje que eu sou adulta. Na minha cabeça, existe meio que uma teoria de que, você é a única pessoa que se conhece de fato. Ou seja, eu sou a única pessoa que sabe verdadeiramente quem eu sou. Eu sou a única pessoa que conhece os meus pensamentos mais profundos, pensamentos não tão legais, pensamentos super legais, sentimentos não tão bons e sentimentos bons. Eu sou a única pessoa que sabe de fato quem eu sou, sabe? Mas o meu segundo ponto é que, apesar de nós sermos as únicas pessoas que nos conhecemos de fato, nós temos alguém que nos conhece muito bem também. Não sei se chega ao ponto de nos conhecer da mesma forma que nós conhecemos, mas é alguém que nos conhece muito bem de fato. Alguém que sabe dizer exatamente o que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, aquilo que é a nossa cara, aquilo que não é a nossa cara. Uma pessoa que realmente nos conhece bem. Pra mim, o primeiro ponto é real. Apesar de ter momentos de dificuldade em me reconhecer, em saber quem eu sou, eu sinto que hoje em dia eu me conheço muito melhor do que há uns bons 2, 5 e principalmente 10 anos atrás, sabe? Mas também eu sinto que o segundo ponto não é real pra mim. Eu sinto que não tem ninguém que me conheça tão bem assim, sabe? Isso é óbvio, tá? Eu tenho a minha mãe, eu tenho as minhas melhores amigas, mas eu sinto que eu ainda escondo uma parte de mim pra essas pessoas. E eu sempre senti que eu tinha uma necessidade de ter caras e personagens, dependendo do ambiente em que eu tava ou das pessoas com que eu convivia. Então, pra mim, não existe ninguém que me conheça de fato, sabe? Alguém que realmente saiba quem eu sou completamente, sem nenhuma máscara, sem nenhum personagem envolvido. É óbvio que pessoas próximas de mim me conhecem, sabem muito bem dos meus gostos. E eu acredito que todas essas barreiras, todos esses personagens e o fato de ninguém me conhecer de fato, vem muito do meu medo de ser vista. Ao mesmo tempo que eu sempre fui uma criança, uma adolescente, e hoje uma adulta, que de certa forma é meio tímida, meio introvertida e que não gosta de atenção, eu também tenho muita necessidade em ser vista e ouvida. Mas eu também tenho muito medo de que isso fato aconteça. Eu quero ser vista, eu quero ser ouvida, mas eu tenho medo do que isso pode acontecer. É muito aquela pergunta: e se as pessoas me conhecerem de fato e elas não gostarem de quem eu sou de verdade? E se o que eu realmente penso, o que eu realmente sinto não for agradável às outras pessoas, sabe? Esses são questionamentos que sempre me rondaram e me rondam até hoje. Então são dois lados de uma moeda que eles simplesmente são completamente diferentes. Ao mesmo tempo que eu crio esses personagens e eu crio essas facetas para as outras pessoas e eu tenho esse medo de ser vista de verdade, de ser percebida de verdade, eu também quero muito ser vista, eu também quero muito que as pessoas me conheçam de fato, saibam o que eu sou de fato. Então, apesar de todo o meu medo, de todas as minhas inseguranças das pessoas saberem quem eu sou de fato, eu quero muito também mostrar quem eu sou. Sabe aquele clichê de filme adolescente que geralmente na história o protagonista principal, ele meio que tem sempre aquela virada em que ele decide se desprender dos estereótipos, se desprender daquilo que as pessoas falam sobre ele, ele quer ser ele mesmo, ele quer mostrar quem ele é. Eu tô vivendo esse estereótipo. Eu sou o personagem do filme que evoluiu em 2 minutos e de repente já é uma nova pessoa, já quer se mostrar pro mundo, já quer viver a melhor vida possível. E falando de verdade, eu realmente quero me desprender de tudo isso, sabe? Eu quero vencer os meus medos, eu quero que as pessoas saibam realmente quem eu sou. E se as pessoas não gostarem, paciência, sabe? Mas quem gostar vai gostar de fato por quem eu sou e não por um personagem que eu criei. E esse canal faz parte disso. Criar o canal, postar esse vídeo é uma parte essencial desse momento da minha vida agora. Obviamente vai ter gente que vai gostar e se identificar comigo, vai ter gente que vai achar completamente besteira e de certa forma até dramático tudo isso que eu falei. E é de fato meio dramático tudo isso que eu falei. Mas pra mim é um passo muito grande em finalmente colocar pra fora quem eu sou. Eu não sou perfeita, eu tô longe de ser perfeita. Mas, apesar da minha imperfeição, eu acredito que eu também sou alguém que tem algo a oferecer pras outras pessoas. Nada disso aqui é perfeito, nada do que eu for falar é perfeito. É só a minha opinião, é só a minha vida. E no final das contas, é realmente só isso, sabe? Eu ainda tenho muito medo, eu ainda tenho muita insegurança sobre o que as pessoas vão achar de mim, sobre o que as pessoas vão pensar sobre mim. Mas eu decidi que eu vou fazer isso, tendo medo ou não, tendo inseguranças ou não, porque realmente é isso, sabe? É algo que eu quero fazer, é algo que eu tô animada, é algo realmente meu e é um momento em que eu posso me expressar de verdade. Então é sobre isso, eu espero que vocês queiram me acompanhar nessa jornada, estejam aqui comigo caso se identifiquem comigo. Tem muita coisa que eu quero falar, que eu quero compartilhar, que eu quero mostrar aqui com vocês.
vocês e eu tô ansiosa por isso. Mas é aquela ansiedade boa, é meio que aquela expectativazinha legal, sabe? Prometo que eu não vou desistir, prometo que eu não vou abandonar. E se vocês quiserem me acompanhar, serão muito bem-vindos em toda essa jornada, em todo esse caminho que a gente vai fazer a partir de agora. Mas é isso, eu acho que eu já falei demais para um primeiro vídeo e eu vejo vocês na próxima. Tchau!